O jornalista Dom Phillips e o indigenista Bruno Pereira foram assassinados em uma emboscada quando navegavam no rio Itacoaí, no Vale do Javari, Amazonas, em junho de 2022. Dom acompanhava Bruno em uma expedição para investigar os crimes cometidos pelos invasores do território indígena. O jornalista estava escrevendo um livro. Queria compreender a autodefesa dos vigilantes do Javari, um trabalho idealizado por Bruno. Um ano e meio depois, chega ao mundo Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia, documentário da Repórter Brasil que presta uma homenagem a Dom Phillips. Com a proposta de refletir sobre a complexa natureza da cobertura da Amazônia, o filme parte da experiência de Daniel Camargos, que foi companheiro de reportagem de Dom ao cobrir as buscas pelo amigo desaparecido. Hoje a gente conversa com Daniel, que está em Porto Alegre para a sessão comentada do filme aqui no Cine Bancários e para receber o Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, concedido pelo Movimento de Justiça e Direitos Humanos. E para deixar essa conversa ainda mais interessante, a gente recebe também a jornalista e repórter Fernanda Wenzel, que, assim como Daniel, também já tem um tanto de experiência cobrindo pautas ambientais na Amazônia. Oi, gente, bem-vindos. Obrigada por estarem aqui conosco para essa conversa. Obrigado, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. A gente queria pedir para vocês assim se apresentarem e contar um pouco da história de vocês no jornalismo, brevemente, enfim, para situar as pessoas e mais especialmente como que a Amazônia entrou na vida de cada um. Você quer começar? Bom, primeiro as visitas, Daniel, vai lá. Então tá bom. Bom, eu sou jornalista, né? Tenho 42 anos e sou repórter há pouco mais de 20. Comecei com 21. E sempre fui repórter. Eu sou de Belo Horizonte. Trabalhei muitos anos no jornal de lá, o Estado de Minas. E acho que foi quase 15 anos. E nessa época eu comecei a fazer algumas matérias na Amazônia. Assim, comecei a me interessar e cheguei a viajar para Tabatinga, né? Lá na entrada do Vale do Javari. Fui também para o oeste do Pará, na região do Rio Tapajós. E aí acabei saindo do jornal, fui morar em São Paulo, trabalhei na Folha de São Paulo um tempo, e de lá fui parar na Repórter Brasil. Tem 6 anos, né, que eu trabalho lá na Repórter Brasil. E a Repórter Brasil faz essa cobertura sistemática da Amazônia, né, e eu acabei me especializando, direcionando um pouco o meu trabalho para a cobertura de conflitos no campo. E grande parte desses conflitos acontecem na Amazônia, no Brasil hoje. Então foi assim, nesses últimos 6 anos que eu estou na Repórter, eu tenho viajado muito para a Amazônia para fazer esse tipo de reportagem, tenho ido muito lá, muito, principalmente Pará, Rondônia, Amazonas também, Mato Grosso, são os locais assim onde esses conflitos são mais intensos. E atualmente eu estou como bolsista do Pulitzer Center, de um programa, a Fernanda já foi bolsista desse mesmo programa, ela vai contar. E eu estou fazendo uma investigação longa de 1 ano, investigando as milícias na Amazônia. Então, acabei de voltar de um campo, uma viagem de campo longa, fiquei quase 1 mês em campo, norte do Mato Grosso e rodando boa parte do Pará. E foi assim, eu trabalhei com várias áreas no jornalismo, mas sempre tive esse interesse, um interesse principalmente por direitos humanos, e fui desaguando assim nessa cobertura, que eu vejo como uma grande oportunidade. Assim, eu acho que ter a oportunidade de conversar com essas pessoas, né, ter, ter a confiança delas para contar essas histórias, principalmente são histórias violentas, histórias de ameaças, histórias de morte, mas assim, conseguir ter essa relação, desenvolver isso, grande parte por causa do trabalho da Repórter Brasil também, mas né, que eu acabei integrando e fazendo parte, eu vejo como uma oportunidade gigante. Assim, eu acho que o Brasil em si, né, tá de costas para a Amazônia, né? A gente vive de frente para o litoral, assim, né? Olhando de costas e poder tentar pautar isso, levar essa discussão e se somar a quem está fazendo isso, assim, eu acho uma, uma grande oportunidade, assim. É isso. Legal. E hoje tu mora em São Paulo? Não, eu morei em São Paulo quando eu entrei na Repórter Brasil. Aí um pouco antes, eu voltei para Belo Horizonte, antes da pandemia, inclusive. Comecei a trabalhar remotamente. Eu trabalho remotamente em Belo Horizonte, viajando sempre. Bem. E a Fernanda? Conta aí. Bom, eu sou de Santa Cruz do Sul, sou do interior do estado, mas moro em Porto Alegre já há bastante tempo. Me formei em jornalismo pela FAMECOS, pela PUC, aqui em Porto Alegre. E, na verdade, durante boa parte da minha carreira, né, eu trabalho mais ou menos há 15 anos com reportagem, eu trabalhei em rádio jornalismo.
Trabalhei na Rádio Gaúcho, trabalhei na agência Rádio Web e trabalhava com reportagem em geral, né, cobrindo política, economia, coisas da cidade e tudo mais. E eu caí no jornalismo ambiental de Amazônia meio por acaso, assim. Quando eu estava, alguns anos atrás, trabalhando na Rádio Web, a Rádio Web recebeu um convite para mandar um repórter para um seminário que queria acontecer em Belém do Pará. Era um seminário promovido pelo Amazon, que é o Instituto de Pesquisa do Homem da Amazônia, e pelo ECO, que é um site de jornalismo ambiental muito importante, muito antigo do Brasil. E convidaram para mandar um repórter para lá, para esse curso que era sobre pecuária na Amazônia. E daí a minha chefe de reportagem na época virou para mim e perguntou: Fê, quer ir? Ah, né? Por que não? Vamos lá. Eu nunca tinha pisado na Amazônia, não entendia nada do assunto. E foi muito chocante para mim, assim, porque eu lembro que eu cheguei no aeroporto e daí eu dividi um táxi com 2 jornalistas que estavam indo para o mesmo seminário. E 2 jornalistas que moravam lá e que cobriam aquela região há muito tempo. E eu lembro que eu me senti uma pessoa muito estúpida, assim, porque eu não entendia nada do que eles estavam falando. Eu não conhecia nenhum assunto, mesmo o jeito de falar as palavras, elas eram desconhecidas para mim. Mas ao mesmo tempo fiquei muito curiosa, assim, né? E fiquei muito chocada com isso, né? De como a gente está distante da Amazônia, né? Como a gente é ignorante em relação ao nosso país, assim. E daí ali comecei a me interessar pelo assunto. Hoje eu vejo que isso faz muito sentido, assim, porque a minha infância teve muita ligação com a natureza. A minha família sempre foi a família que ia para o Rio Camaquã para veranear e para pescar. O meu tio, foi um ambientalista numa época em que isso ainda era muito, né, estranho, né, de ser um ambientalista. Então hoje eu me dou conta que é um ciclo que faz todo sentido, assim, né? E na época, então, comecei a fazer alguns freelas para o ECO, que é esse site de jornalismo ambiental, a partir aqui de Porto Alegre mesmo, questões na época como a extinção da Fundação Zoobotânica, questões como desmatamento no Pampa. E daí, em determinado momento, né, o ECO me convidou para trabalhar numa série que eles tinham, um especial que era sobre pecuária na Amazônia, justamente, porque a pecuária é o principal vetor de desmatamento da floresta. E daí eu resolvi, enfim, sair do emprego que eu tinha na época e me dedicar só a isso. Isso faz uns 4 anos, 4, 5 anos. E desde então, enfim, foi um caminho sem volta, assim, né? Eu trabalhei para o ECO, trabalhei para outros locais, como a Repórter Brasil, Monga Bay, publiquei matérias no Intercept, para a CNN, enfim, estou desde esse período, né, como freela, então, trabalhando para vários locais, sempre cobrindo o meio ambiente, normalmente Amazônia, às vezes também Cerrado, Pantanal, que são outros biomas importantes. E acho que como o Dani falou, assim, a minha sensação é de ser muito privilegiada, assim, sabe? Porque eu acho que a gente está contando as histórias mais importantes do nosso tempo, assim, né? Isso é um pouco clichê, mas eu acho que é verdade. Cada vez mais está caindo essa ficha, né, na marra, quando a gente vê as inundações aqui no Rio Grande do Sul, quando a gente vê a seca no norte, né, quando a gente vê esses fenômenos extremos, e a Amazônia tem tudo a ver com isso. E é um privilégio também conhecer as pessoas que moram lá. Eu acho que a Amazônia para mim, o Brasil é a Amazônia, é ali que tudo se encontra, sabe? O pessoal que vem do Sul, o pessoal que vem do Centro-Oeste, o pessoal que vem do Nordeste, que vem do Sudeste, tá tudo lá. E para além, é claro, dos povos originários de lá, que são os indígenas, que são os quilombolas, os extrativistas. Então, é uma região riquíssima, assim, que eu acho que todo mundo que tem condições deveria conhecer. E é um trabalho que me faz muito feliz, apesar dos perigos, né? Apesar das frustrações, apesar dos momentos como foi, né, a morte do Dom e do Bruno, que nos deixam um pouco desesperançosos, assim, né? Mas acho muito bonito o que o Dani conseguiu fazer de transformar isso num trabalho tão legal que é o documentário. Bom, eu queria primeiro parabenizar vocês dois pelo trabalho, né? Eu assisti o documentário ontem do Dani também. E acho que tu trouxe palavras, Fê, que eu senti ontem assistindo o documentário também como alguém que nunca pisou na Amazônia, e que também a gente está de fato de costas para a Amazônia, não só geograficamente, mas também no sul aqui, a gente meio que fecha os olhos, né, para algumas coisas que acontecem lá.
Então, parabéns pelo trabalho de vocês. Achei demais. Fiquei chocada também ontem, em diversos momentos. Achei pesadíssimo, mas muito necessário o documentário, né? E Dani, queria te perguntar como é que foi que chegou essas notícias de mortes do Dom e do Bruno para ti? E o que que mudou na tua vida em relação à coragem, em tudo, assim? Eu vi que tu fala muito da segurança, né, e da paranoia que ficou depois. Se tu pudesse falar um pouquinho pra gente. Uhum. Bom, obrigado aí ter assistido e ter gostado do documentário. Quando o, o Dom ele estava fazendo um livro, né? O título do livro dele é Como Salvar a Amazônia. Ele tinha uma bolsa de uma universidade norte-americana e ele estava, acho que, se não me engano, era a última viagem que ele ia fazer, ele já tinha feito algumas. Às vezes a gente conversava assim, trocando mensagem, eu tô indo para tal lugar, você já foi, tem alguma dica? Me indica um motorista que pode ir comigo e tal. Sempre foi um cara muito cuidadoso, muito atento aos protocolos, assim. E aí ele não sabia que ele estava fazendo essa viagem, não tinha falado com ele nos últimos dias. O João, que é que aparece no documentário também, que era o fotógrafo, o João Laer, fotógrafo que chegou a viajar comigo e com o Dom, quando a gente fez matéria junto, me falou: você sabe do Dom? Tá sabendo? Tem notícia? Falei: não. Aí ele entrou em contato com a viúva do Dom, a gente não tá sabendo de nada, eu também entrei em contato com ela, com a Alessandra, e, enfim, a gente começou a imaginar que poderia ter acontecido uma coisa muito grave, porque ele não chegou, ele estava num ponto, né, dentro da terra indígena, no limite da terra indígena, lá no Rio Itacoaí, e deveria ter voltado, chegado no início da manhã de domingo, no meio da manhã de domingo, no porto lá em Atalaia do Norte, não voltou. Enfim, eu tentei, assim, na minha cabeça, pensar que poderia ter acontecido alguma coisa, tipo, sei lá, gasolina do barco acabado, ou batido num tronco e ter nadado até a beirada, e como o Bruno que estava com ele, que era um indigenista, né, servidor da FUNAI, mas estava licenciado e atuando com a Associação dos Indígenas do Vale do Javari. Era um cara muito mateiro, assim, um cara que sabia muito. Falei: olha, se acontecer alguma coisa, eles resolveram e estão ali até conseguir sair e tal. Fiquei pensando nisso. Mas, ao mesmo tempo, também pensando no pior. Porque a chance de ter acontecido alguma violência era muito grande. Até porque o Bruno era um cara ameaçado na região, né? Era um cara que enfrentava os invasores da terra indígena, enfrentava esses pescadores, esses caçadores que tentavam entrar dentro da terra indígena, da área protegida do Vale do Javari, para pescar e caçar. Nesse pensamento, assim, o que me ocorreu na hora, eu falei assim: olha, eu quero ir para lá. Tava tudo muito incerto. A época era governo Bolsonaro, né? A sensação é que o governo não ia se empenhar nessas buscas. Então, uma coisa assim falou: vamos para lá, vamos pressionar, vamos fazer barulho, né? Vamos tentar ir. Aí foi aberto um edital de financiamento para que os jornalistas pudessem ir, também do Público 60. Na época a gente se inscreveu rapidamente, ganhou. E aí a Ana Aranha, que é editora lá na Repórter Brasil e que é diretora do filme, né, junto comigo, ela falou: olha, faz sentido a gente ir, mas a gente tem que arrumar um jeito de contar essa história, porque a notícia todo mundo vai dar, o mundo inteiro vai cobrir, né? A Repórter Brasil não é um canhão para espalhar essa notícia para o mundo inteiro como grandes veículos de comunicação. Você está disposto a contar essa história com seu olhar, com a primeira pessoa, porque faz sentido por isso, porque vocês tinham uma relação, vocês eram amigos. Vocês são amigos, né? Na verdade, o tempo era. O verbo era um tempo presente. E nesse momento você já sabia do. Não. Não. O Dom sumiu num domingo, né? A última notícia dele foi no domingo. Na segunda foi oficializado, né? Passado 24 horas, o horário que ele tinha que chegar. E foi nesse meio tempo a gente se mobilizou para fazer essa viagem, uma viagem muito cara, né? Teve que levantar recurso, e a gente foi com o cinegrafista, com o técnico de som. A gente foi chegar no sábado, então uma semana, e ainda não tinha notícia sobre o paradeiro dele. Nesse dia, eles prenderam o Pelado, que acabou depois confessando o crime, que foi o assassino, e ao longo da semana, na terça ou na quarta-feira, não lembro exatamente o dia, o Pelado confessou e foi lá fazer o reconhecimento do local onde o Dom e o Bruno haviam sido enterrados, né, pelos assassinos. E aí que eu tive a confirmação mesmo. Até agora estava falando com o pessoal da escola Luiz Gama, e os meninos, as crianças que estavam conversando, que tinham visto o filme, perguntaram sobre isso, assim, sobre minha sensação.
eu acho que eu tinha duas sensações na cabeça. Tinha um pouco de esperança, porque é normal que a gente tenha esperança, mas ao mesmo tempo tinha informação suficiente para saber que poderia ter acontecido pior, assim. Então eu acho que eu dividi dois compartimentos na cabeça, assim. E não sei, né? Aqui a gente está falando entre jornalistas, assim, mas quando a gente está trabalhando, pelo menos eu tô atuando como repórter, eu viro uma chavinha na cabeça que é assim, vamos lá, vamos trabalhar, vamos entrevistar, vamos escrever, Ser racional. vamos ser racional. Meu papel, a camisa que eu tô vestindo no mundo é essa, assim, é de repórter. Então é isso que eu vou fazer. O problema é quando essa chavinha desliga, né? Mas assim, eu tentei ficar com ela o máximo do tempo ligado para não tinha como não me envolver na história. O filme mostra esse envolvimento, mas eu também precisava de ter imagens, de ter entrevistas, de ter coisas para poder montar esse documentário depois, assim. Então foi isso, assim. Acho que é um pouco, às vezes escutando pode parecer um pouco frio, assim, mas é uma racionalidade meio de repórter, assim. E Dani, uma pergunta, tu acha que de alguma forma fazer esse documentário te ajudou a processar o luto? Demais, demais, assim, total. Eu ia dizer, eu não achei, do meu ponto de vista, assim, eu não achei frio o documentário. Eu achei que tu tava tentando mesmo, processando, né, da tua maneira, o ocorrido e tentando fazer algo a respeito. Exatamente, assim, eu acho que primeiro assim, que esse documentário é antes de tudo uma homenagem ao Dom. Sim. Antes de tudo, a gente fez esse documentário para homenagear o Dom, homenagear o trabalho principalmente dele, né? Ele não era um cara que estava assim no circuito dos jornalistas que todo mundo conhecia, mas tinha um trabalho fantástico, era correspondente do Guardian, né? Um dos jornais mais importantes do mundo, mais importante da Europa, eu acho. Um cara, um ótimo repórter, um texto brilhante. E eu acho que é legal contar esse lado dele também, esse lado repórter. A gente tenta mostrar como que a gente vai mostrar o que ele fazia. A gente mostra um pouco, eu tinha alguns registros de áudio, de entrevista dele, que a gente usa no documentário, mas ele fazia um trabalho que eu faço, que a Fernanda faz, que vários outros repórteres fazem, assim. E naquele momento, né, que foi no ano passado, quando ele foi assassinado, era um final de governo Bolsonaro, que o tempo todo colocou o trabalho da imprensa, o trabalho dos jornalistas em xeque, assim. Então, o tempo todo questionando, né? Tem tá no documentário também, o Dom perguntando o Bolsonaro sobre meio ambiente, uma entrevista que teve para correspondentes estrangeiros, e o Bolsonaro respondendo com uma grosseria, assim, comum dele. Eu acho que mostrar isso e mostrar também, encarar de peito aberto, né? Que foi muito ideia da Ana Aranha, que é a diretora do filme também, como que a gente faz esse trabalho, é uma forma também de dar uma resposta a esses questionamentos todos que a sociedade foi levada a fazer, né? Porque ao governo que não tinha interesse de ser coberto e escrutinado pela imprensa, assim. Principalmente nessa área ambiental, porque foi um governo antiambiental, né? Então, eu acho que eu desviei totalmente da pergunta, Não. mas é mais ou menos isso. E tu, Fê, tu lembra dessa época, como é que foi, assim, essa notícia e o que Sim, tu tava fazendo, né? foi muito estranho, porque a gente tava. Nessa época eu era bolsista do Pulitzer Center, que é essa bolsa que permite que jornalistas passem um ano inteiro fazendo uma só investigação, que é um grande privilégio, né? Porque a gente, principalmente, né, como freela, ou mesmo dentro de um veículo, a gente está tendo que cobrir um monte de coisa ao mesmo tempo e não consegue se aprofundar, assim, num tema. E essa bolsa permite isso. Então, nesse período, eu estava como bolsista e teve um encontro desse grupo de jornalistas em Washington, porque são jornalistas do mundo inteiro que cobrem florestas tropicais. E foi lá que a gente recebeu a notícia de que ele tinha desaparecido, né? E, claro, isso mobilizou todo mundo que estava lá, né? Virou assunto e, ao mesmo tempo, acho que tinha, de maneira geral, assim, para quem cobria a Amazônia, um mal-estar por a gente estar lá num lugar maravilhoso, né? Em Washington, nos Estados Unidos, e o nosso colega tá ali, né, na Amazônia. Acho que todo mundo se sentiu meio mal com a situação, né? De não poder estar perto, não poder estar acompanhando. E foi uma virada de chave, acho que para todo mundo que faz esse trabalho, assim. A gente já vinha, né, até para dar um pouco esse contexto, assim, quem cobre a Amazônia da maneira como a gente cobre, a gente, né, sempre teve uma série de cuidados, né? E acho que é legal falar um pouco disso porque as pessoas não têm muita noção, mas assim, um trabalho de campo desses, ele
um trabalho logístico enorme, tem um custo gigantesco e tem toda uma questão de segurança que tem que ser pensada, né? Então não é só, tem uma história, eu vou lá viajar e ver qual é. Tu faz todo um trabalho de investigação antes, tu mapeia várias fontes antes, tu já, né, tu tenta buscar o máximo de informação sobre o assunto que tu vai cobrir de antemão para não ser pego de surpresa. Daí né, as passagens para lá são caríssimas, né? Uma passagem para Manaus é o preço de uma passagem para Europa, né? É um absurdo, assim. Então, tu monta uma equipe, né, vai com um fotógrafo, eventualmente é bom ter um motorista junto, tu precisa ter um carro 4x4, porque normalmente as estradas são muito ruins. Talvez tu vai ter que pegar um avião, um carro, um barco para chegar num lugar. Daí tu tem que pensar que motor de barco tu vai ter, tu tem que pensar o que tu vai levar de comida, porque muitas vezes nos lugares não tem mercado. Então tem toda uma logística gigantesca em torno disso. Além do risco, né, de vida que vocês passam, né? E no governo Bolsonaro, né, a gente já vinha com um alerta maior, né, para a questão de segurança. Que nem isso que o Dani estava explicando, né? Bom, ele deveria ter chegado, de manhã não chegou. Isso é previsto, né? Normalmente, quando tu vai a campo, tu compartilha o teu roteiro com alguém, né, que fica responsável por te monitorar. Então, assim, ó, se até tal hora tu não deu uma notícia, a gente tem que fazer alguma coisa, a gente tem que acionar a polícia, a gente tem que... Tudo isso é pensado de antemão, assim, né? E durante o governo Bolsonaro, a temperatura aumentou muito na Amazônia, né? A tensão já estava muito alta, porque, né, essas pessoas, os madeireiros, grileiros, quem desmata, estava muito autoconfiante, né? Porque, de fato, a fiscalização caiu muito, né? A repressão diminuiu muito, então essas pessoas estavam muito empoderadas. E também por causa desse discurso do então presidente contra os jornalistas, também tinha... o pessoal já normalmente não gosta muito de jornalista, mas nesse período era pior ainda, assim, né? Tu chegava na cidade, a pessoa sabe que tu é jornalista, tipo, já, né, te encara mal, assim. Então a gente já tava com muito, muito cuidado, mas a morte do Dom foi um marco, assim, né? Tipo, poxa vida. Até porque, assim, né, a gente tá falando, e eu também, de uma situação privilegiada, no sentido de que eu sou uma repórter aqui de Porto Alegre, né? Eu vou para lá, eu vou ficar 10 dias, 20 dias, eu vou voltar para cá, né? As pessoas que... Imagina os jornalistas que moram nesses locais, Sim, né? então todo Que dia. vão denunciar um fazendeiro que mora a 10 E quilômetros que da sabe casa onde tu dele. mora também, provavelmente. né? Exatamente. Então, tem níveis de risco, né? E o Dom, ele, né, no nosso entender, teria um nível de risco baixo, porque ele é um jornalista conhecido, é um jornalista do Guardian, né? Tipo, bom, o custo reputacional, digamos assim, de assassinar esse cara era muito alto. Isso foi, desculpa te interromper, mas foi o Dom porque era o Dom que estava com o Bruno. Ou poderia ter sido qualquer outro jornalista. É difícil falar assim, mas eu acho que a ameaça iminente era ao Bruno. O Bruno, ele tinha montado essa vigilância indígena, né? Ele tinha saído da FUNAI por não concordar, tinha pedido uma licença da FUNAI por não concordar com a forma como a FUNAI era comandada no governo Bolsonaro. E ele estava trabalhando diretamente com os indígenas por não acreditar no papel institucional do governo naquele momento. Então, ele estava licenciado da FUNAI e estava montando esse esquema de vigilância indígena lá no Vale do Javari. E, além disso, ele tinha um papel muito ativo de denunciar quem estava invadindo o território, de questionar, de peitar, de procurar Ministério Público Federal, de procurar a Polícia Federal. Então, ele era avisado. A ameaça era para ele. O Dom estava com ele. Se tivesse outro jornalista, provavelmente morreria também. Assim, mas é uma visão que eu tenho. Agora, eu não sei se naquele inteirinho, no momento que eles estavam ali, que o pessoal passou de barco, quando eles estavam junto com os vigilantes do Vale do Javari, e ameaçou e mostrou a arma, se teve algum diálogo entre o Dom e essas pessoas, eu não sei. Se teve não acredito, o Dom não era desse perfil, assim. Não era mesmo, assim. Ele era um perfil de querer sempre conversar com qualquer um e de tentar conversar, entrevistar. Ele tinha essa coisa de uma curiosidade até exagerada, assim. Mas eu não acredito que ele enfrentaria ou faria alguma coisa. Mas eu acho que a ameaça era pro Bruno, infelizmente, assim. Que era assim, que a gente fala mais o Dom, porque ele é um dos nossos, né? Mas que pelo que a gente aprendeu, leu e conversou, Bruno era um cara brilhante, assim. Eu lembro de ter conversado tava lá na cobertura, o Rubens Valente, né? Que é um dos melhores jornalistas do Brasil.
E o Bruno era uma fonte do Rubens Valente, assim. E o Rubens fala, acabou não entrando no documentário. Tinha uma entrevista com o Rubens, naquela coisa de cortar, não cortar, Sim. acaba ficando aquele corte doloroso, assim. E ele fala que o Bruno era perfeito, que ele unia, assim, um trabalho de campo, né, uma capacidade de se mover em campo muito grande, tinha essa coisa de aprender a língua dos povos com que ele trabalhava, e ele, ao mesmo tempo, era um cara administrativo muito bom, assim, de coordenar, de equipes, de criar. Então, ele era um servidor, assim, perfeito para o governo. Pena que aquele governo da ocasião não quis que um servidor daquele, Governo que não era perfeito. longe disso. Longe disso. Como é que foi conversar com os adolescentes, enfim, com as crianças, né, sobre o documentário? Pois é, né, ontem os meninos da escola Luiz Gama, lá da região de Belém Velho, Belém né? Eu não Velho. conheço muito bem Porto Alegre. Eles assistiram o filme aqui no Cine Bancários e vocês entraram em contato comigo. Eu falei, pô, que pena, não estava aqui em Porto Alegre ontem, há tempo de vir no cinema e conversar com eles, mas aí a escola entrou em contato, falei, não, eu vou lá. Aí tive lá hoje cedo, conversando com os meninos. Foi bem legal, assim, é uma realidade muito diferente da deles, né? Mas eles se interessaram muito, nem todos sabiam da história, apesar da história ter ficado tão em evidência no ano Sim. passado. Essa geração mais jovem é muito TikTok, muito YouTube, não se liga muito no noticiário mais, né? Mas se interessaram e ficaram fazendo perguntas assim sobre. Impressionou muito a eles aquela parte que a gente vai na terra indígena Munduruku e mostra a contaminação por mercúrio, né? As crianças, Nas né, crianças afetadas. indígenas. Aí eles se interessaram muito sobre isso, chocou muito eles, né? Porque são crianças da idade deles, assim. Foi bem legal. Eu acho que quando a gente consegue furar a bolha, né? Porque às vezes a gente faz essas reportagens, esses documentários, eles acabam circulando muito dentro de uma bolha que se interessa Sim. por esse mundo e tal, um mundo mais ativista, um mundo ligado a causas ambientais, né? Uma perspectiva mais social da vida, assim. Agora, quando a gente consegue furar, falar com crianças que estão numa outra realidade, eu acho sensacional, assim. Que bom que chegou lá e plantou uma Que legal. sementinha, assim, de saber o que está acontecendo na Amazônia, no país deles, assim. E eu queria perguntar para vocês dois, mas acho que principalmente mais direcionado ao Dani, né, por conta do documentário. Tem ali uma pergunta, né, que tu faz para os teus colegas, que é: isso te deu mais coragem ou mais medo, né? E vocês dois, né, como repórteres da Amazônia, vocês se põem em situações de risco, né? Ali, né, entrevistando e noticiando o que acontece. E como é que é essa escolha, né, de trabalhar com isso? Eu até falei no início que eu acho que é um privilégio, uma oportunidade, né? Mas, assim, isso me deixou mais medroso, me deixou mais cuidadoso, talvez seja a palavra. Não medo, porque eu continuo fazendo, mas mais cuidadoso, por exemplo, eu viajo muito com um fotógrafo que também já viajou com o Fernando algumas vezes, o Fernando, que é ótimo e tal, e ele também, às vezes ele tá no impulso de, vamos subir o drone aqui, vamos fazer isso. Eu falo, não dá, não dá. Eu comecei a falar mais não, assim, sabe? Não, vamos lá. Não, não vamos. A gente não tem segurança. Vamos nesse lugar, não dá. Você começa isso eu senti que tem acontecido, assim, comigo. Eu tenho ficado mais limitado, assim, sabe? Tudo que eu quero planejar bem, eu quero entender, eu quero ler o cenário, saber onde é que eu tô pisando. Mas às vezes não tem jeito, assim. Agora no início de outubro, eu estava lá no Pará, quando começou a desintrusão da terra indígena Pitereuba. E a gente estava lá perto, estava eu e o Fernando, a gente falou, pô, estamos aqui, perto assim, né? 500 quilômetros, mas para os padrões amazônicos é perto, né? Vamos tentar ir lá, conversamos com a redação, fomos os primeiros a chegar, a acompanhar uma centena de policiais, Força Nacional, chegando para tirar invasores que colocam gado. Tinha na época 60 mil cabeças de gado dentro da terra indígena, a Ptereu do povo Paracanã, lá em São Félix do Xingu, no Pará. E tem uma vila dentro dessa terra indígena, que é uma invasão, uma vila com 2.000 casas e tal, Vila Renascer. E a gente chegou, o pessoal, a polícia toda foi pra base, a gente ficou sem lugar de ficar, a gente não podia ficar na vila, que a gente era mal visto, não podia ficar lá em cima. Aí, vamos conversar com o pessoal, não vamos, aquela dúvida danada, assim, se a gente vai, se não vai. Acabamos indo, e deu tudo errado, assim. A gente foi ameaçado, vamos sequestrar vocês pra pegar. Aí o cara foi ficando nervoso, me deu uma porrada no braço. Enfim,
já estava com muito medo e a coisa começa a ir por um caminho muito ruim, assim, sabe? E aí você vai ficando muito limitado para trabalhar. E eu acho que esse medo também, eu até estava conversando isso com o fotógrafo. Quando você está numa situação de risco, as pessoas percebem esse medo. E isso é uma coisa ruim, assim, sabe? Quando você está mais corajoso, assim, você consegue ter uma desenvoltura melhor. Eu acho que isso mudou para mim. Eu acho que eu fiquei mais medroso. Eu fico... É isso. Toda hora eu falo assim, eles vão pegar a gente e vão... Mais vigilante. E ao mesmo tempo, assim, como a morte do Dom teve uma repercussão muito grande, as pessoas sabem que o preço de matar um jornalista é muito alto. O preço que elas pagam, assim, matar um jornalista gringo ou um jornalista do sul do Brasil e tal, é um preço muito alto. Como foi quando eles mataram a Dorothy Stang, por exemplo, lá em Anapu. O preço de ter matado uma americana, uma missionária, foi muito alto. Foram criados vários assentamentos na esteira da morte dela. Só que às vezes eu acho que, dependendo de onde a gente tá, essa percepção não chega, sabe? Eu acho que às vezes a gente fica achando, não, eles não vão acertar. Às vezes eles não sabem, não têm interesse e estão sentindo. E aquele discurso de atacar o jornalista, de atacar as instituições, ele está tão legitimado no meio, no grupo de WhatsApp. Eu sigo alguns grupos de WhatsApp desse pessoal que eles vivem, que eles vão imbuídos que estão fazendo a coisa certa, assim, sabe? Que a gente é tão inimigo que tá certo atacar a gente, assim. E como vocês dois, assim, como é que vocês lidam no psicológico de vocês, né? Porque eu sei que eu vejo que afeta, mas vocês, como o Dani falou antes, liga a chavezinha do racional, mas e na hora de dormir, né? Como é que é? Assim, não sei o Dani, mas eu acho que com os cuidados que a gente toma, eu sinto que o risco, normalmente, ele é administrável, sabe? Até porque a gente não é herói, a gente é jornalista. Então, eu tenho uma política, né, de, tô sentindo que alguma coisa está estranha, tô me sentindo insegura, volta, né? De nunca cruzar essa linha, assim. Mas o que eu sinto muito é isso que o Dani falou, assim, acho que a partir da morte do Dom, e que é uma coisa muito ruim, né? Essa coisa de tu estar sempre muito preocupado com segurança, de tu estar tomando muito cuidado, porque isso afeta o nosso trabalho. O trabalho do repórter é ouvir todo mundo, é conversar com todo mundo. E a gente se vê em situações que a gente não diz que é repórter, que a gente está no lugar, a gente prefere não dizer que é repórter, porque isso tem um risco, que a gente está com um cara ali que é o cara que está, né, desmatando, que está invadindo, que o ideal seria a gente conversar com esse cara, a gente entender por que o cara está fazendo isso, a gente, né, e que dependendo da situação tu prefere, não vou fazer, tipo, vou depois voltar para a redação e ligar para o cara quando eu tiver em segurança para fazer. Isso é péssimo para o jornalismo e inclusive porque uma das coisas que eu aprendi muito, assim, desde que comecei a trabalhar nessa região, é que a gente às vezes vai para as pautas, assim, buscando o mocinho e o bandido, né? E quando tu vai ver isso, cara, isso dificilmente existe. Normalmente o que tu acha que é o bandido é um cara que também tem uma história fodida pra caramba, que tem os seus motivos pra estar fazendo aquilo. Pode estar errado, continua estando errado, mas que conversando com ele, tu consegue entender o cara, sabe? E consegue criar uma empatia. E isso torna tudo muito mais interessante, né? E muito mais verdadeiro. Torna a história uma história verdadeira, assim. Então é muito complicado quando a gente, né, tem que estar se preservando tanto que isso prejudica a história que a gente vai contar. Eu não vou tanto a campo quanto o Dani, né? O Dani é um cara que está sempre muito em campo. E para mim, eu acho que eu consigo lidar muito bem assim com essa parte psicológica. Talvez porque eu seja muito prática, muito racional. Então, se eu estou seguindo todos os passos ali do protocolo e tudo mais, eu vou entender que tá tudo certo, e tem muito essa coisa da chavinha que vira, né, que tu fica muito prático quando tu tá lá também. Eu tô tentando lembrar que essa noite eu tive um sonho, que era alguma coisa assim não tô conseguindo lembrar exatamente, mas que eu tava numa situação, que eu tava tentando fazer uma entrevista, as pessoas começaram a me cercar, uma situação de Amazônia, e é recorrente isso, assim, eu sempre tenho esses sonhos de violência, então assim, eu acho que eu não sei como que eu vou resolver isso, mas tem alguma coisa que afeta muito, assim, porque como eu trabalho com isso, eu vivo isso o tempo todo,
eu não sei, e essa coisa do medo, né, da morte do Dom, tudo amplificou também, mas antes da morte do Dom também, já tinha sofrido algumas ameaças e episódios que aconteceram. Não tem jeito, assim, eu acho que quando você passa por uma sensação, tipo, ter uma arma na cabeça, já aconteceu lá em Rondônia, você sente que você pode morrer, né? Você fica com aquele gosto, assim, isso é muito ruim. E quando aconteceu o que aconteceu com o Dom, você vê que aquilo se realiza, né? Então, o que eu acho ruim é esse sentimento, que é um pouco egoísta, de que podia ter sido comigo, assim. Então, eu acho que lidar com esse sentimento, às vezes eu falo assim, pô, será que eu vou trocar de área, ou então tentar ficar mais na redação, ficar mais, sei lá, e partir para edição e deixar de ser repórter? Só que o que me move é ser repórter, assim. O que eu gosto, o que eu fiz jornalismo, eu nunca pensei em fazer outra coisa que não fosse ser repórter. Eu não tenho tesão nenhum de ficar editando texto. Até acho legal uma vez ou outra fazer isso, mas de ficar, sabe, eu gosto de estar ali, é para isso que eu fiz. E como a Fernanda disse, e contar essas histórias da Amazônia hoje são fundamentais, é uma coisa muito importante. Não que outros trabalhos não sejam, que trabalho em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em São Paulo, cobrir política, tudo é importante e pode ser feito coisas legais, mas agora que eu já estou lá, já estou fazendo aquilo, eu acho que eu não consigo voltar, assim, sabe? Fiquei um pouco refém dessa história, mas eu acho que a parte psicológica é um problema que eu tenho que lidar, assim. Eu tenho que resolver. Não sei como, procurando ajuda, talvez. Gente, a gente tá quase chegando ao fim da conversa, mas procurem saber então sobre o documentário Relatos de um Correspondente da Guerra na Amazônia. Procurem o trabalho realizado pela Fernanda Wenzel, pelo Daniel Camargos também. E a gente, de costume, né, nesse programa, a gente pede uma dica literária, um filme, alguma coisa que tenha inspirado vocês na área da cultura, enfim, para compartilhar com as pessoas. E a gente pede meio assim, justamente para não ter muito tempo pra de vocês não pensarem pensar muito. É algo que venha à mente, assim, que vocês gostariam de dividir com o pessoal que vai assistir. Olha, a primeira coisa que me ocorre é um livro sobre a Amazônia, que é o Banzeiro, Ocotó, da Eliane Brum, que é um livro maravilhoso. Ela faz uma análise, né, de dentro para fora, porque ela está morando na Amazônia, né? Trabalha com esse assunto há muito tempo e que traz muito essa questão, né, de alguém que está no futuro, no sentido de uma região onde muitas coisas ruins já aconteceram em termos climáticos e ambientais e está trazendo essas notícias do futuro para a gente que está aqui nas cidades, talvez ainda achando que está tudo bem, que as coisas vão se resolver sozinhas e tal. Fingindo que não está acontecendo. Então acho que Banzeiro seria a minha dica. Eu li esse livro recentemente e até indicar também, ele é ótimo, assim, vários dos assuntos que a gente falou aqui estão contemplados lá, assim. Mas vou indicar 2 documentários. Um primeiro, Vale dos Isolados, que está na Globoplay, que é da Sônia Bride, repórter do Fantástico, que conta essa história também do Vale do Javari. Eu acho que quem tiver a oportunidade de assistir o nosso documentário, assistir também o documentário dela. E o documentário da Fernanda, que também está no Globoplay, que chama BR Acima de Tudo, que conta a história da 319 e da ideia de passar ela... Da 163. Da 163, perdão. A 319 é Porto Velho, Manaus. Da 163, que hoje é a rodovia da soja, mas acho que você pode contar um pouquinho mais, assim, dar um resumo e chamar o pessoal para ver o seu documentário, que é ótimo também. Obrigada pela dica. O BR Acima de Tudo, bem resumidamente, é esse documentário que fala sobre um projeto que existia na época da ditadura e o governo Bolsonaro ressuscitou ele, que era de estender essa rodovia, BR-163, sobre o norte do Pará, que é uma das regiões mais preservadas da Amazônia, uma região onde tem muitas comunidades indígenas, quilombolas, e a gente vai, né, passa por esses locais por onde a rodovia passaria e escuta as pessoas, bom, o que vocês acham, né, da ideia de uma rodovia passar aqui? E virou um documentário que não é sobre uma estrada, é sobre a Amazônia, sobre diferentes maneiras de se enxergar a Amazônia, diferentes maneiras de se viver a Amazônia, e sobre muito esse conflito que existe na Amazônia hoje, de narrativas e de projetos de desenvolvimento, né? Acho que resume muito bem o que tá em jogo hoje na floresta amazônica. É só uma curiosidade, esse projeto ele voltou a ser falado muito quando o governo Bolsonaro assumiu, né? Exato. E eu estava com o Dom lá em Santarém, a gente foi fazer a cobertura do Dia do Fogo, que rolou em 2019,
E aí a gente foi fazer a cobertura junto e o Dom falou assim, eu vou ficar mais uns dias aqui que eu vou fazer uma matéria. E foi justamente sobre, você deve ter lido, né? Sim, Que sim. foi sobre essa extensão, esse projeto. E aí ele foi para Óbidos, se não me engano. Óbidos. Eu fui lá com ele comprar passagem, assim, de barco para ir para Óbidos, de lancha, né, para sair de Santarém para Óbidos. Só que aí eu voltei e essa a gente não fez junto. Aí ele fez essa matéria também. Acho que chegou a ser publicada no Guardian, né? Foi Foi. sim. Foi sim. Foi sim. E é super interessante essa história, assim, porque mostra, igual ela falou, o impacto dessas grandes obras, desses projetos, somente a possibilidade de ter essa obra já começa a impactar, assim, e é um tema super atual, porque a gente falou tanto do governo Bolsonaro aqui, a gente trocou de governo, e tem na gaveta do governo, e ele está abrindo ela, qualquer momento ele vai abrir ela de uma vez, assim, grandes projetos, que eu tinha confundido a 319, a finalização da rodovia Porto Velho-Manaus, que afeta uma infinidade de terras indígenas, e pode ter ser um desastre ambiental gigante. A Ferrogrão, que é a ferrovia que vai do norte do Mato Grosso até o porto do Tapajós, Miritituba, Itaituba, e a exploração de petróleo na Foz do Amazonas. Assim. Então são grandes projetos que trocou o governo e continuam, não foram encerrados e podem acontecer em qualquer momento. Assim. Acho que é super pertinente. Isso até era uma pergunta que eu ia fazer e não deu tempo, mas bom, tu deu essa pincelada aí de, né, se tinha mudado alguma coisa, né, com o novo governo. Mas enfim, gente, nosso tempo tá estourando. Eu vou agradecer vocês por estarem aqui, por terem dado esses relatos para nós. Agradecer novamente pelo trabalho que vocês fazem, que é super importante, não só para os outros jornalistas, né, mas também para os povos indígenas, né, que residem ali e lutam naquele local. E quem puder, vem no Cindy Bancários assistir também o documentário do Daniel, com sessão comentada, né? Que vai rolar aqui. É isso. Obrigada, gente. Valeu, gente. Muito obrigado. Muito obrigada.